Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 6 de setembro, nós vamos meditar de Jeremias, do capítulo 47 ao capítulo 49. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. 47. Nós vamos ver a mensagem a respeito da Filistia. Lembrando que ontem nós, no capítulo 46, começamos a ver aquilo que Deus traz a Jeremias como mensagem ou profecia em outras versões às nações. E ontem nós vimos a mensagem para o Egito, não é? Que o povo decide fugir para o Egito, achando que ia escapar da ira de Deus. E mal eles sabiam que o Egito também seria, invadido pelo servo Nabucodonosor. E agora, capítulo 47, nós vamos ver a Filistia. Senhor deu esta mensagem ao profeta Jeremias acerca dos filisteus em Gaza, antes desta ser derrotada pelo exército egípcio. Assim diz o Senhor: do norte se aproxima uma enchente para inundar a terra, destruirá a terra e tudo o que nela há, tanto a cidade como seus habitantes. O povo gritará de terror e todos que estiverem ali na terra se lamentarão. Ouçam o ruído dos cascos dos cavalos, o barulho dos carros de guerra, os estrondos da roda. Isso mesmo. Olha só o que ele fala mais aqui. Os pais fogem apavorados, sem olhar para trás para os seus filhos que ficam indefesos. Então, tamanho era o pavor, o terror que estava se instalando, dos pais esquecerem até mesmo dos seus próprios filhos. E aí, nós vamos ver que ele fala: chegou o dia de destruir os filisteus, os seus aliados de Tiro e de Sidom. Sim, o Senhor destruirá os filisteus, os remanescentes da ilha de Creta. Gaza será humilhada, a sua cabeça será raspada, Ascalon ficará em silêncio, e você, remanescente da planície costeira, até quando cortará a si mesmo em sinal de lamento? Ó espada do Senhor, quando descansará? Volte para a sua bainha e repouse e aquiete-se. Mas como pode se aquietar se o Senhor enviou numa missão? Deve destruir a cidade de Ascalon, o povo que vive no litoral. E a mensagem do 48 é para Moabe. Então, já tivemos Egito, Filistia e agora Moabe. Esta é a mensagem acerca de Moabe. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: que aflição espera a cidade de Nebo? Logo estará em ruínas. Olhe mais o que ele fala: a fortaleza será envergonhada e derrubada. Ninguém mais se orgulhará de Moabe, pois em Esbrom tramam destruí-la. Diz: venha, vamos acabar com aquela nação. A cidade de Madmen também será silenciada e a espada perseguirá. Ouça os gritos de Oronaim, gritos de devastação e de grande destruição. Então, lembrando aqui que nós podemos ver que aqui os moabitas, você já sabe que moabitas são os descendentes de Ló, está lá em Gênesis 19, 24, E por que eles estão aqui sendo, vamos dizer, castigados, penalizados? Temos que lembrar que quando os israelitas, quiseram ir para Canaã, quando estavam na peregrinação, os moabitas não deixaram eles passar por a sua terra, Então, Deus, ele não permite, lá em Deuteronômio 2,19, que os israelitas lutem contra os seus próprios parentes, não é?
porque Abraão, né, descendência ali de Abraão, que são os israelitas, mas os moabitas vêm de Ló, que está estritamente ligada ali ao parentesco com Abraão. Então Deus não permite lá que eles lutem, né, contra os seus parentes. Então aqui nós estamos vendo a mensagem de acertos de conta de Deus para com esta nação. E aí ele continua dizendo: toda a terra de Moabe será destruída, suas crianças gritarão aos prantos, seus refugiados não param de chorar, enquanto sobem a ladeira para Luíte. Gritam de terror no caminho que desce para Oronaim. Fujam para salvar suas vidas, esconda-se no deserto, porque confiaram suas riquezas e habilidades serão capturados. Seu Deus, Camus, será levado para as terras distantes, junto com os seus sacerdotes e oficiais. Todas as cidades serão destruídas e ninguém escapará, nem os planaltos, nem os vales. Assim o Senhor falou: quem dera Moabe tivesse asas para que pudesse voar para longe, suas cidades ficarão desertas, sem nenhum habitante. Maldito aquele que não cumprir diligentemente o trabalho do Senhor, que impedir sua espada de derramar sangue. Desde o início da sua história, Moabe viveu em paz, nunca foi para o exílio. É como vinho deixado em repouso. Não foi passado de uma vasilha para outra. E agora está aromático e suave. Mas está chegando o dia, diz o Senhor, em que enviarei homens para tirar o vinho da vasilha. Eles a despejarão e despedaçarão a vasilha. Enfim, Moabe terá vergonha do seu Deus Camós. Como o povo de Israel se envergonhou do bezerro de ouro que fizeram em Betel. Agora, porém, Moabe e suas cidades serão destruídas. Seus jovens mais promissores morrerão, diz o rei, cujo nome é Senhor dos Exércitos. A destruição de Moabe vem depressa, a calamidade se aproxima. Vocês, amigo de Moabe, levantem-se, lamentem por ela, chorem, veja como o cajado forte está quebrado, como o cetro glorioso está em pedaços. Desçam de sua glória e sentem-se no pó, habitantes de Dibom, pois os destruidores de Moabe também os arrasarão, derrubarão todas as suas torres. Fiquem à beira do caminho e vigiem, habitantes de Aroé. Pergunte àqueles que fogem de Moabe o que aconteceu, e resposta será: Moabe está em ruína, humilhada. Chorem, lamentem, anunciem nas margens do rio Amon: Moabe foi destruída. A força de Moabe acabou. O seu braço foi quebrado, diz o Senhor. Que ela cambaleie e caia como bêbado. Será como pois se rebelou contra o Senhor. Moabe se revolverá no próprio vômito e todos zombarão dela. Você não zombou dos israelitas? Acaso foram encontrados na companhia de ladrões para que os desprezassem dessa forma? Fujam para as cidades e morram em cavernas, habitantes de Moabe. Todos nós ouvimos falar do orgulho de Moabe, pois seu orgulho é muito grande. Sabemos da sua soberba, arrogância e do seu coração altivo. Conheço a sua insolência, diz o Senhor, mas sua arrogância é vazia, tão vazia quanto os seus atos, né? Então aqui mais vai falar que gritos de terror serão ouvidos, desde Esbom até Eliale e Jaaz, desde Zoar até Oronaim, e agora até as águas de Nirrim secaram. Darei a Moabe, diz o Senhor, pois o povo oferece sacrifícios nos santuários idólatras e queima de incenso aos seus falsos deuses. Eu fico pensando, Moabe iniciou-se na família de Ló. Ló era sobrinho de Abraão. Quanto
tempo Ló andou com Abraão, esteve com Abraão, viu Abraão oferecer sacrifício ao Deus dos exércitos, viu a comunhão que Abraão tinha com o seu Deus e como ele, falava com Deus e como ele ouvia a voz de Deus. Será que ele não aprendeu para ensinar a sua descendência? Isso nos traz uma boa lição. Não basta andar com pessoas que servem a Deus. Precisamos buscar para nós, para nossa casa, para nossa descendência, esse relacionamento, para que no futuro as nossas famílias, nossas descendências vivam a beleza que é ter um relacionamento com Deus, Então aqui você está vendo Moabe sofrendo e Moabe distante de Deus, Ela poderia sim caminhar junto a Deus, mas decidiram adorar outros deuses, Então os deuses deles serão destruídos também, como está aqui no capítulo 48. E o 49 é uma mensagem a respeito de Amon, Então nós vamos ver que essas mensagens que nós estamos vendo agora, nessa sequência, começando ontem, vai falar de 5 povos que tinham relacionamento com o povo de Judá, Os amonitas, que enquanto os moabitas era da filha mais velha de Ló, lembra que as duas se deitaram com o pai? Então os moabitas vêm da primeira filha de Ló, os amonitas vêm da segunda filha de Ló. Então, para você ver que havia sim um relacionamento de perto ali, de parentesco. Então nós vamos ver que aqui falamos a respeito disso. Por que vocês zombaram de Israel, Isso está registrado lá em Juízes 3:13, onde eles ridicularizavam os israelitas, Se aproveitaram de massacrar o povo de Deus. Então, aqui nós estamos vendo, a resposta a cada ato deles. Esta é a mensagem acerca dos amonitas, assim diz o Senhor. Acaso não há descendente de Israel para herdar a terra de Gade? Porque vocês que adoram a Moloque habitam na cidade de Gade, está chegando o dia, diz o Senhor, em que farei soar o grito de guerra contra a cidade de Rabá. Ela se tornará um monte de ruína. Os povoados vizinhos serão queimados, enquanto Israel tomará a terra de volta, esta terra que vocês tiraram deles, diz o Senhor. Grite, Hesbom, pois a cidade de Ai está destruída. Chore, habitantes de Rabá, e vistam roupas de luto. Lamentem, esconda-se entre os muros, pois seu deus Moloque será levado para a terra distante, junto com seus sacerdotes e oficiais. Você se orgulha de seus vales férteis, ó filha rebelde, confiou em suas riquezas e pensou que ninguém jamais a faria mal? Mas eu trarei terror sobre vocês, diz soberano Deus, o Deus dos exércitos. Seus vizinhos expulsarão da sua terra e ninguém ajudará os seus habitantes. Quando fugirem, no futuro, porém, eu restaurarei a situação dos amonitas, diz o Senhor, eu falei, E aí, agora nós vamos ver também mensagem a respeito de Edom. Lembra que eu falei que as 5 nações que nós estávamos falando aqui tinha ligações de parentesco com Israel? Pois bem, aqui nós vamos falar de Edom. Edom são os descendentes de Esaú. Não há sabedoria em Temá? Não resta ninguém para lhe dar bons conselhos, sua sabedoria desapareceu. Os edomitas também tinham a fama de ser um povo orgulhoso, Deem meia volta, fuja, esconda-se da caverna profunda, ó habitantes de Dedã, pois quando trouxer a calamidade sobre Edom, castigarei vocês também. Aqueles que colhem uva
sempre deixam alguma para os pobres. Se ladrões viessem à noite, não levaria tudo, mas eu despojarei completamente a terra de Edom e não restará lugar algum para se esconder. Seus filhos, irmãos, vizinhos serão todos destruídos. Edom deixará de existir. Protegerei, contudo, os órfãos que restaram em seu meio, e as viúvas também podem esperar a minha ajuda. E a mensagem é grande, né? Por fim, nós vamos ter, no versículo 20, ele fala assim: ouça o que o Senhor planejou contra Edom e contra os habitantes de Temã, até as crianças serão arrastadas como ovelha, e suas casas destruídas. A terra temerá com o estrondo da queda de Edom. Até o mar vermelho se ouvirá o seu clamor. Veja o inimigo, desce veloz como águia e abre as asas sobre Bonsra. Até os guerreiros mais valentes ficarão em agonia, como a mulher em trabalho de parto. E aí nós vamos ver agora a mensagem para Damasco, isso mesmo, né? Damasco era um oásis no deserto, e nós vamos ver que eles eram adoradores, né, de Deus no passado, e eles vão abandonar a Deus. É dessa região que nós temos, né, a figura de Naamã. Lembra dele, o capitão do exército da Síria? Pois é. Esta é a mensagem acerca de Damasco. O medo tomou conta da cidade de Amate Arpade, pois ouviram notícias de sua destruição. Seu coração está agitado, como o mar numa tempestade. Damasco se enfraqueceu, e todos os seus habitantes se prepararam para fugir. Medo, angústia, dor se apoderaram dela, como a mulher em trabalho de parto. Então nós estamos sempre vendo esta correlação, né? Essa comparação com as dores que eles viveriam como a mulher em trabalho de parto. Cidade famosa, antes tão alegre, será abandonada. Seus jovens cairão nas ruas. Todos os seus soldados serão mortos, diz o Senhor dos Exércitos. Acenderei fogo nos muros de Damasco e ele queimará palácios de Ben-Hadad. E aí, mensagem a respeito de Quedar e Azor, né? Esse Quedar aqui era filho de Ismael, isso mesmo. Olha só, esta é a mensagem acerca de Quedar, dos reinos de Azor, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, atacou. E assim diz o Senhor. Essa região, ela era muito famosa pela criação de ovelhas, né? Olha só o que ele fala. Avancem contra Quedar, destrua o povo do Oriente. Tomarão seus rebanhos e tendas e levarão seus bens e camelo. Por toda parte se ouvirá gritos de pânico. Estão cercados de terror. Corram para salvar a vida, diz o Senhor, e esconda-se em cavernas profundas, habitantes de Azor, pois Nabucodonosor, rei da Babilônia, está preparado para destruí-los, né? Seu povo vive, subam e ataquem essa nação confiante, diz o Senhor. Seu povo vive sozinho no deserto, não tem muros nem portão. Vocês tomarão como despojo os camelos e todos os outros animais deles. Espalharei vento e essa gente que vive em lugares distantes, trarei calamidade sobre ele de todos os lados, diz o Senhor. Por fim, nós vamos ver mensagem a respeito de Elão. O profeta Jeremias recebeu a mensagem do Senhor acerca de Elão, no início do reinado de Zedequias, o rei de Judá. Assim diz o Senhor dos Exércitos: destruirei os arqueiros de Elão, melhores soldados dos seus exércitos. Trarei inimigos de todos os lados e espalharei os habitantes de Elão aos quatro ventos e serão exilados em nações do mundo inteiro.
inteiros. Seus inimigos os perseguirão com espada até que os tenha destruído completamente. No futuro, porém, restaurarei a situação de Elão. Eu, o Senhor, o falei. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida. Queremos, Senhor, em todo o tempo ouvir a Tua voz e sermos obedientes às Tuas leis. Colocamos diante de Ti tudo que temos e somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.